eu não sou judeu, não vou ser judeu, então para que eu preciso aprender a prosperidade judaica? Porque, tipo, por exemplo, você não precisa ser para se beneficiar dos princípios que existem e que se provaram com o tempo, né, dos outros, assim. É meio que como, por exemplo, a pessoa não precisa ser um profissional de investimentos para se beneficiar do que, sei lá, o Warren Buffett ensina, sei lá, acho que do que ele prega, que ele faz na vida dele, né? A minha opinião sobre isso é princípio dá certo, independente de religião. Por exemplo, é um princípio cristão honrar pai e mãe. A Bíblia é clara. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na face da terra. Você não é crente. O que te atrapalha honrar teu pai e tua mãe? Nada, mano. Mal não vai te fazer. Ao contrário, quanto mais emocionalmente falando, a Bíblia promete uma bênção espiritual de longevidade se você honrar teu pai e tua mãe. E por que ele bota como mandamento se deveria ser uma obrigação? É porque nem sempre é fácil. Às vezes teu pai e tua mãe são pessoas difíceis. Às vezes teu pai te abandonou na infância e você tá com uma raiva do caramba dele, você não consegue aceitar isso. Aí a Bíblia vem e bota assim como mandamento, não é como opinião. Então o judaísmo também tem coisas que se eu cumprir, mesmo não sendo judeu, vai dar certo. Por exemplo, o princípio do Shabat, que é o princípio de guardar o sábado. Né? O Kaique gosta desse princípio aí, né? Você é judeu, Kaique? Só que o dele é o Shabat turbo, tá ligado? É o Shabat turbo. Ele começa na quinta e vai até a segunda, porque ele valoriza Não muito, pode se mexer, hein? Ele valoriza muito essa questão do descanso. Não, então assim, aí, vamos lá. Pô, eu não vou guardar o sábado, eu não sou judeu. Mas deixa eu estudar qual é o princípio que está por trás do Shabat. Qual é o princípio que o judeu guarda? É descansar corpo, alma e espírito. Então, no Shabat, ele fica em casa, não faz nada fisicamente para descansar o corpo, não tem nenhum tipo de desgaste emocional, não atende telefone, por exemplo, e só fica com a família por causa do descanso da alma, que são as emoções, e é o período que ele mais faz as orações, porque ele dá descanso para o espírito. Então ele fica escutando as músicas, as meditações, ele ora. Então o Shabat para o judeu é descanso de corpo, alma e espírito. Então por que não pegar o princípio do Shabat e aplicar na nossa vida? Não precisa ser no sábado. Eu já quebrei esse princípio do descanso. A cada 6 descansa um. Esse é o princípio. A cada 6 descansa um. Eu já quebrei, mano, e quase pirei. Então, assim, 2017 para 2018, eu estava vivendo um auge, assim, como palestrante, cara, vivendo vida louca, assim, helicóptero me levava de uma cidade para outra, pego o avião aqui, vai para lá. Várias vezes eu dei crise de choro entrando em avião. Eu, que sou um especialista em inteligência emocional, estava entrando numa semidepressão, dando ataque de pânico direto. Eu fiquei com aversão a pessoas, eu em um lugar assim, 2.000 pessoas para assinar o livro, eu começava, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso sair daqui. Dava uma desculpa, inventava uma desculpa e ia para o hotel para não assinar livro. Eu estava começando a ficar com... Por quê? Porque eu não estava descansando, a mente começa a pirar. Então, todo o princípio bíblico é para proteger o ser humano. Se você que está me escutando isso, gravar, que a Bíblia não é para colocar regra na tua vida, é para proteger você, sua vida vai melhorar muito. Cara, faz sentido. Você lembra, Kaique, aquela época que a gente tava viajando igual um maluco também? Fazendo palestra pra caramba, você tava doente, tinha que fazer live, palestra. Tem uma época, Bruno, que eu fiquei igual você, assim, nesse momento. Eu lembro que a gente deu 100 palestras no ano, e pra gente é muito, assim, e geralmente fora de São Paulo, né, a cidade que a gente fica. A gente misturou isso com vários desafios que a gente fez, que era, 5 da manhã, dormia de madrugada, às vezes fazia 2 eventos no dia. Aí gravava todos os vídeos pro YouTube, fazia todos os negócios que a gente tem. Eu comecei a viajar junto porque o Thiago não ficava tempo suficiente em São Paulo pra gravar vídeo. Aí eu tinha que ir pra ficar gravando vídeo pra ele. Gravando no hotel, nos lugares, né? Aí deu pedra no rim. Acho que talvez tenha até alguma relação, cara. Assim, ou às vezes a galera sente aquela síndrome de burnout lá, que o cara, o cara chega num pico de estresse tão grande, velho. E aí você deve diminuir a sua performance, né? Assim, sua produtividade. Você tá com a cabeça cheia, cansado pra caramba. Você não consegue performar igual. E outra coisa, cansado, você começa a desvalorizar o que é muito importante. Então, você cansado, você, por exemplo, não valoriza a tua esposa, teus filhos. Você fica, cara, quero descansar. Não, sai daqui, isso é chato. Você começa a destratar quem é mais importante para você. Então, o problema de você não cumprir a regra do descanso, o princípio do descanso, eu prefiro usar o nome princípio do que regra, o princípio do Shabat para o judeu, que é o princípio do descanso para a gente, é que você vai começar a desvalorizar o que é importante. Outra coisa, as maiores besteiras da tua vida você vai fazer quando está cansado. Você pega, por exemplo, as histórias bíblicas. Davi. Qual foi o maior pecado de Davi, cara? O rei de Israel, o pai de Salomão, o general dos exércitos, o cara que fazia tudo acontecer. Uma época que os reis saíam para as guerras, ele estava cansado, ficou no palácio. Foi para a varanda,
descansar, viu uma mulher tomando banho, ficou tentado, só que ela era esposa de um soldado dele, ele não quis saber, mandou chamar, ficou com ela, mandou matar o cara. O cara, pô, Davi era rei, era justo, era tudo. Ó, a besteira que o cara fez porque estava cansado. Ele podia fazer isso, ele podia ter a mulher que quisesse em Israel. Ele tinha 700 concubinas já. Ele era o rei. O cara, a Bíblia diz que ele era bonito, ele era poderoso. Todo mundo queria ficar com ele, não precisava fazer aquilo. Não, algum problema o cara devia ter, mas né, Kaique? cansado você faz coisas sem sentido. O cara tá cansado. O Shabat, ele é uma regra. Um princípio. É um mandamento Ele é uma regra que judaico. tem um princípio por trás, ou não? Ele é um mandamento judaico. Mandamento. É obrigatório. O Shabat é mandamento. Inclusive está nos 10 mandamentos. É um dos 10 do Shabat? É um dos 10, guardar o sábado. Caraca! Não, e olha só, quando nem tinha estudos científicos, né? Sobre o assunto, porque se o Joel tivesse aqui, ele ia falar um monte de coisa sobre sono. Por exemplo, malhar, para você poder, não sei o que lá do músculo, você precisa dormir bem. Não sei o que lá, alimentação, dormir bem. Inchada, dormir bem. Cara, eu curti esse princípio do descanso agora. Sem o lado da zoeira, eu curti mesmo. Parece fazer muito sentido pra mim, assim. Cara, eu não tinha isso, eu não seguia isso, sabe? Eu era sempre, workaholic até burnout, maluquice, assim. Eu acho que eu tenho que... deu uma... eu acho que eu preciso pegar agora e falar, cara, peraí, eu preciso ter um momento realmente pra mim, descanso, isso eu acho que vai aumentar a minha produtividade e talvez a minha longevidade, Você já ficou um dia, primo, depois que você virou um cara, né, influenciador, assim, um dia sem WhatsApp, Instagram, um dia, assim, sem Nunca, celular? cara. O mais próximo disso foi quando eu tava na Disney Então, e mesmo no assim Shabat, eu não conseguia, cara. No Shabat você não pode usar o telefone. Não pode usar o telefone? No Shabat você não pode apertar o botão do elevador. Os elevadores de Israel ficam todos no automático. Sério? É muito bom isso. Caralho. Você não pode esquentar comida. Você deixa a comida naqueles foguinhos assim. Lá. De sexta para sábado, você deixa a comida ali para comer no sábado. Tem vários tipos de judaísmo hoje, né? Tem o judaísmo ultra-ortodoxo, você não vai poder fazer nada. Quer ver televisão e não vem nem dia normal, quanto mais em Shabat. O ultra-ortodoxo é ultra mesmo. Caralho. Agora, uma coisa impressionante é por que colocar o princípio do descanso. Vamos tentar entender a mente de Deus. Por que colocar o princípio do Shabat, do descanso, entre os 10 principais? Porque o que eu falei aí? Sabedoria e prosperidade financeira é prioridade do judeu. Então Deus sabia que para quem busca sabedoria e dinheiro, se não descansar, vai pifar.